Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos então, nesta videoaula, fazer a revisão para a prova, beleza? Vou voltar em vários conteúdos que a gente já estudou, utilizando o livro, tá bom? Para a gente relembrar esses conteúdos, eu vou dar com muita calma, muita paciência, tá? Relembrar aquelas coisinhas mais importantes, tá? Para a gente não esquecer, beleza? Então separem aí o livro de vocês para iniciarmos a nossa revisão. Beleza. Então estamos aí na página 11, tá? No primeiro conteúdo que nós estudamos, o universo, tá? Uma coisa interessante, pessoal, vocês devem lembrar que o universo, as observações, os estudos, né, não são tão recentes assim. Na realidade, os filósofos, as pessoas que viviam muito antigamente, né, tinham uma curiosidade, né? O céu é curioso até hoje. Imagina antigamente, onde não existiam, por exemplo, telescópio, tá? Lembrando, telescópio para olhar, estudar as estrelas, os astros, microscópio, coisas pequenas, tá? Então, antigamente, mesmo sem esses instrumentos, o telescópio, as pessoas ficavam curiosas para entender como que é aquela estrela lá, aquele negócio. Por que existem algumas muito próximas e algumas distantes? Por que algumas parecem que tem umas nuvens? Tá? Lembram da Via Láctea? Pois é, tá? Surgiu então aí, nessa primeira curiosidade, nessa primeira intenção de tentar compreender o que se passa fora do planeta Terra, a primeira ciência que é a astronomia, tá bom? Então, a ciência, ela surge exatamente onde tem pergunta, pessoal, tá? Surgiu, por que acontece isso? Né? Preciso de uma resposta. A ciência está, então, para tentar criar métodos, criar alternativas para procurar entender aquela pergunta para respondê-la, tá? Então, leiam esse texto aí, ele é muito interessante, tá? E traz essa primeira ideia sobre as concepções do universo. Muito interessante também falar que à medida que os estudos foram se aprofundando, né, eles foram percebendo as distâncias, né? Eles foram percebendo assim que não tem como a gente calcular a distância da minha casa até o colégio, né, como a distância do planeta Terra à Lua, como também do planeta Terra ao Sol. São consideradas distâncias astronômicas, tá? São bem diferentes. Criaram então a medida chamada ano-luz. As distâncias do espaço são gigantescas. Assim, outra forma usada para calcular a distância entre a Terra e o astro é a unidade ano-luz, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Então, o que eles pegaram? Terra até a Lua. Se eu correr, se eu não tivesse essa capacidade, se algum objeto, tá? Um foguete, nem sei se um foguete tem essa capacidade de sair da Terra e ir até a Lua, atingisse aí 300 mil quilômetros por segundo, tá? Por quê? Essa é a velocidade da luz, tá? Então, ano-luz, o tempo que eu vou gastar percorrendo a essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo que eu vou demorar a chegar até lá? Beleza? Então, medida astronômica, ano-luz, é dada no tempo que eu vou demorar para chegar a um determinado lugar, a um ponto B, eu estou no ponto A. Determinado o tempo que eu vou demorar para chegar ao ponto B, viajando a essa velocidade. Beleza? Tempo que eu vou gastar da Terra à Lua, da Terra ao Sol, da Terra a exoplanetas. Lembram dessa definição? Planetas que estão dentro do sistema solar e planetas que estão fora, tá? Também relembrando aí o conceito de galáxia, tá?
Olha só, que interessante aqui nesse segundo parágrafo. Algumas pessoas podem até achar que todos os elementos luminosos no céu são estrelas, mas na verdade esse conjunto de pontos brilhantes são constituídos por vários astros. Então, astros e corpos celestes são a mesma coisa, tá? Que formam uma pequena parte da galáxia onde está localizado o nosso planeta, a Terra. Então, o que é galáxia? São constituídos por vários conjuntos de estrelas, planetas, nuvens de gases, poeiras e outros corpos celestes. Galáxias é como se fosse um conjunto próximo de estrelas e planetas, tá bom? Medida para gente entender essa distância. Ano-luz, tá? Ano-luz é a medida para a gente entender a distância entre os planetas do Sistema Solar, fora do Sistema Solar, dentro da Via Láctea, fora da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Enfim, é um ano-luz. O ano-luz é uma distância astronômica, ou seja, é qualquer lugar tá dentro considerado, né, dentro do universo observável. Outro conceito importante aí, universo observável, tá? Qual que é o tamanho do universo? Não se sabe, tá? Mas pela tecnologia que já existe hoje, nós consideramos que conhecemos o universo observável, aquilo que tem condições, né, que temos registros, tá bom? Que já conseguiu mensurar o seu tamanho. Vejamos aí, então, outros exemplos de galáxias, tá? Uma galáxia em espiral, tá? Uma galáxia aí de uma forma irregular, tá? E esse desenho aqui, ó, já mostrei para vocês já sabem, tá? É a nossa Via Láctea, tá? Lembram do nome, Via Láctea, né? Dá para a gente ver parte dela em alguns pontos do planeta Terra. É como se fosse essa nuvem, tá? Que parecia um leite derramado. Por isso que eles, antigamente, né, os estudiosos falavam, vou dar o nome de Via Láctea, é a nossa galáxia, tá? Ela possui essa nuvem de gases que nós conseguimos ver em algumas regiões do planeta Terra. Relembrando também sobre as constelações, tá? Esse um pouco mais aí, ó, lá na página 18, beleza? Principal constelação, Cruzeiro do Sul, tá? A principal, foi extremamente importante para as navegações, tá bom? Porque constelações, relembrando então, o conjunto de estrelas próximos, tá bom? São vários exemplos, tá, pessoal? Aí no livro está muito bem citado, tá? Só que por que a Cruzeiro do Sul foi muito mais famosa? Por quê? São essas quatro estrelas aí bem juntinhas, sendo que a mais de baixo está sempre direcionada ao sul. E isso foi extremamente importante, independente da posição do planeta Terra, você consegue observar ela com essa estrela mais na região inferior, né, ao sul. Então, foi extremamente importante para as navegações, orientação dos navegantes, tá? Através da sua inclinação, olha só, ela não fica direitinho assim, né, com um ângulo reto para baixo. Ela apresentava uma angulação, dependendo da posição que você está no planeta Terra. Só que, independente do ângulo ainda, tá? A estrela mais baixa ainda está direcionada ao sul. Então, ela foi extremamente importante para a orientação dos navegantes. Eles viam o Cruzeiro do Sul lá, poxa, ali é o sul, então eu tenho que ir para o leste. Aí eles iam fazendo os cálculos, né? Ali é o sul, então eu tenho que pegar o sul, vou ir naquela direção. Eu tenho que pegar o norte, então eu tenho que ir para o norte. Então eu vou ao contrário da estrela que está orientada ao sul, beleza? Então foi extremamente importante para as navegações.
sobre as concepções do universo ainda, tá? Dos dois modelos que a gente falou bastante, modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico. Lembram? Então, olha só, muito importante, tá? Vou passar umas atividades no final da aula, não deixem de fazer. Modelo geocêntrico explica, olha só, uma ilustração aí, lá na página 28. Diz que a Terra é o centro do universo. Geo, tá? Lembram de geografia, estudo da Terra. Então a Terra está no centro do universo, tá? Os filósofos, né, o principal pensador aí foi o Ptolomeu, beleza? Que ele defendia que a Terra ficava no centro de tudo, tá? A Lua girando em torno, o Sol girando, os outros planetas, enfim. A Terra estava no centro não só do sistema solar, mas centro do universo, tá bom? É o que defendia aí o modelo geocêntrico. Futuramente, com o desenvolvimento da ciência, né, com telescópios surgindo, né, vários cientistas continuando estudando, né, chegou no modelo heliocêntrico. Importante lembrar que o modelo geocêntrico, olha só, foi aceito por mais de 1.500 anos. Olha só, foi muito mais tempo acreditando que a Terra estava no centro de tudo, né, do que hoje no modelo heliocêntrico. Então, qual modelo que é usado, que é comprovado pela ciência hoje? Modelo heliocêntrico. O Sol, olha só essa ilustração aqui. O Sol no centro do sistema solar e centro do sistema do universo não se sabe. Tá? Nós não estamos no centro do universo. Tá? Do centro do sistema solar, tá? Podemos dizer que é o Sol. Beleza? Então, sistema solar, temos o Sol, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, os outros planetas orbitando de forma natural o Sol, compondo o sistema solar. Beleza? Então, o modelo heliocêntrico, tá bom? Olha só, esse último parágrafo. Leiam o texto, tá, pessoal? Vou só abordar um trechinho com vocês. Com o passar dos anos, as ricas contribuições feitas por Brahe, Jonas Kepler, que foi muito importante, Galileu, Isaac Newton, confirmaram o sistema heliocêntrico como o mais adequado de todos os modelos, propondo explicações convincentes sobre o movimento dos astros na abóbada celeste. Mas este é um assunto para o próximo capítulo. Então, olha só, a abóbada. O que é isso daqui? Né? É como se fosse o caminho dos planetas. Beleza? Principais evidências do formato da Terra. Página 37, tá bom? Formato da Terra a gente já sabe, não é mesmo? Olha só, circular aí, tá? E evidências. Primeira evidência aí. O horizonte, tá? Formato do horizonte. À medida que estamos numa praia, tá? Vemos o mar, uma embarcação indo, viajando, ela vai sumindo, por quê? Ela vai descendo no horizonte. Podemos ver, então, a curvatura da Terra. Outras evidências não podem ficar de lado, né? Como os eclipses solares e lunar. Beleza? Falamos também da estrutura do planeta Terra, tá? Vejam bem, lá na página 46 temos essa imagem muito interessante, pois explica da parte mais interna, possui núcleo interno, tá? O material no seu estado sólido, núcleo externo, tá? Então tem núcleo interno e externo. Apresenta o material no estado líquido, sólido, ele vai se tornando líquido, manto, chegamos também na crosta, passando aí para as camadas da atmosfera. Então apresenta as camadas internas e as camadas externas, que são as camadas da
atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Sem esquecer que na crosta podemos também dividir entre litosfera, tá? É aquela região continental, hidrosfera, a região onde vai possuir a água, tá? E a biosfera, tá? Onde vai o espaço, né? Região do planeta Terra onde pode ter condições de vida, tá? Camada onde se encontram todos os seres vivos e o conjunto de todos os biomas e ecossistemas, tá bom? Biosfera, onde há vida, tá? No planeta Terra. Há vida lá dentro do manto, dentro do núcleo do planeta? Não. A vida é só na biosfera. Conceito importante de lembrar também é biodiversidade, tá? Biodiversidade caracteriza por todas as espécies de seres vivos, tá bom? Olha só, biodiversidade, diversidade de vida, tá? Diversidade de animais, diversidade de plantas, tá bom? Biodiversidade. Anota aí, pois é muito importante. Voltando então para a crosta aí, existem os tipos de rochas, tá bom? Rochas ígneas ou magmáticas. Se a gente lembrar magmática, lembra de quê? Magma, tá? Então, olha só, a palavra ígnea vem do latim ignis, que significa fogo. Como o próprio nome sugere, as rochas ígneas ou magmáticas são formadas a partir do resfriamento do magma, beleza? Então, um tipo de rocha ígnea. Outro tipo de rocha sedimentar, como o próprio nome indica, esse tipo de rocha é formado por sedimentos que podem ser pequenos fragmentos de outras rochas e parte de animais e plantas que podem vir a se tornar um fóssil. Então, a rocha sedimentar, lembra, ela vai sedimentando, tá? Pequenas areias, né, sedimentos vão chegando, tá? A chuva e o vento auxilia bastante para a formação das rochas sedimentares, vão acumulando ali, né? Até formar uma rocha sedimentar. Se naquele lugar onde elas estavam se acumulando morreu uma espécie de animal, a rocha vai ser formada por cima do animal, podendo gerar aí um fóssil, tá bom? Bora, vamos ver. Como diz aí, né, os fósseis, tá bom? O animal morre, muito importante aí para a sua formação, esse processo de sedimentação, que pode gerar um tipo de rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, tá? São formadas pela transformação. Olha só, metamorfose, lembram? Metamorfose, borboleta, casulo, transformação, né? Metamórfica é transformação de qualquer tipo de rocha. As transformações são possíveis quando as rochas ficam submetidas em grandes pressões elevadas, né? Temperaturas no interior da crosta terrestre. Então, vão sofrer aí alterações de acordo com as condições do ambiente. Muito importante lembrar também deste fenômeno, intemperismos, tá? É o desgaste por sol e vento, tá bom? Todos os tipos de rochas podem sofrer desgaste, que pode ser lento e contínuo provocado por agentes como água do mar, rio, chuva, seres vivos, tá? Fezes de aves que possuem um tipo de ácido, tá? Pela variação de temperatura, calor e frio e por substâncias químicas. Então, intemperismo é um processo contínuo, tá? Que pode interferir diretamente na formação de algumas rochas. Fatores bióticos e abióticos. Lembram? Lá na página 74. Fatores bióticos são todos os elementos que estão presentes no ecossistema, na biosfera. Pessoal, uma coisa interessante lembrar também, de quando eu estou me referindo a meio ambiente, ecossistema, bioma e biosfera, são todos basicamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu
quiser falar só biosfera, quando eu falo biosfera, eu já estou falando de ecossistemas e de biomas, pois biosfera não é aquela região, parte do planeta Terra onde há condições de vida. Então, quando a gente vai aproximando, né, chegamos aí a bioma, ecossistemas, tá? Então, eu posso me referir que ecossistema vai possuir aí os fatores bióticos e abióticos, tá? Só que na biosfera também, tá? Então são conceitos, são vários conceitos, só que em escalas diferentes. Quando eu falo biosfera, estou querendo dizer no planeta Terra inteiro, tá? O bioma é mais específico. Dentro do bioma, eu possuo ecossistemas diferentes, tá? O bioma cerrado possui é, fatores abióticos, o clima, a quantidade de chuva, que vão definir o bioma cerrado, né? Que vão definir também os fatores bióticos, que são os seres vivos que estão ali presentes, tá? Então, fator abiótico são os fatores que vão físicos, químicos que vão interferir no ambiente. Abiótico, aquilo que não tem vida. Clima, luz, sombra ou vento, né? Luz ou sombra, ausência ou presença de luz, são todos esses fatores, temperatura, que vão definir diretamente os seres vivos que ali habitam, tá? O urso polar só vai ocorrer onde a temperatura é extrema. Se você pegar um urso polar e colocar no deserto, ele vai morrer, tá? Então, lembrar sempre dessa relação também. Os fatores bióticos e abióticos são extremamente relacionados entre si, tá? Um controla o outro. Vejam nessa imagem, eu tenho 4 ilustrações. Podemos enxergar fatores bióticos e abióticos nessas 4 ilustrações. Primeiro aqui, as aves, as plantas, bióticos. Abióticos, aí a temperatura do rio, né, se está ou não fazendo sol, né? Nessa aqui, mesma coisa. E nessas duas, temos um grau de modificação, ou seja, houve desmatamento aqui nessas áreas para a construção aí das ruas e vilarejos, tudo bem, tá? Só que mesmo assim, podemos enxergar aí, ó, algumas árvores aqui, né, com sombra, tá? Lógico que com a pavimentação, o asfalto aqui aumentou um pouquinho o clima, tá? Então não são tantas árvores que vão ter condições de sobreviver nesta área, tá? Porque o solo já foi todo retirado, tá? Para a pavimentação, que é colocar o asfalto, tá? Então, esse é um alto grau de modificação da paisagem original, como está na legenda aí, tá? Houve um desmatamento ambiental nessa área. Nesse vilarejo, tá? É considerado um ambiente urbano, desde que tenha serviços e comércio, mas um grau de modificação menor que uma da cidade. É igual esse aqui? Não, tá? Por quê? Primeiro, aqui o solo está exposto, tá? Não tem tanto asfalto quanto essa área totalmente urbana, beleza? Então, resumindo, mesmo em áreas urbanas, por mais que ela esteja degradada por ações humanas, podemos encontrar os fatores bióticos e abióticos. Cadeias e teias alimentares, tá? Lá na página 90. Resumindo, então, a gente já falou bastante, tá? Assistam as videoaulas que a gente vem falando sobre isso. 3 coisas que vão sempre possuir, tá? Dentro de uma cadeia ou teia alimentar: produtor, consumidor e decompositor. Beleza? Por mais que, por exemplo, nessa ilustração não está ilustrado um decompositor, ele está atuando, tá? Eu estou me referindo à cadeia alimentar na natureza mesmo, tá? Tem que lembrar sempre disso, dos produtores, consumidor e decompositor, tá? E tem ainda os organismos facilitadores de decomposição, tá? Que vão quebrar, né? Se alimentar de outras
matérias orgânicas facilitando os decompositores, beleza? Então escreve do lado aí. Importante, cadeia alimentar, vai sempre existir os produtores, os consumidores e decompositores. Produtor não precisa nem te falar, né? Aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Capim, árvores, consumidores, aqueles que vão consumir, e os decompositores, fungos e bactérias, tá? Que vão pegar essa matéria orgânica, quebrar, né? E levar novamente aí para o solo da terra. E por último, aí, não menos importante, tá? Os dois processos que acontecem simultaneamente aí nas árvores, né, nas plantas, a fotossíntese, tá? E a respiração celular, beleza? Que não confundam. Respiração pulmonar é o que se faz a respiração mesmo, que você chama de respiração pulmonar. Respiração celular é para a produção de energia e as plantas fazem disso, beleza? Não confundam. Bom, pessoal, finalizando então a nossa revisão, é muito conteúdo, tá? Bastante, então não deixem acumular, estudam de pouquinho em pouquinho, assista novamente uma videoaula, e enquanto você está fazendo a videoaula, pode fazer um resuminho aí do lado no papel, tá? É muito conteúdo, não deixe acumular, turma, se deixar acumular, vai ser difícil. Faça os exercícios aí então, essas questões. 1. Listar as principais constelações e citar a sua importância, se houver, para o homem. Como que ela foi ou é utilizada? Qual que é a função? Qual que foi a importância dessa constelação? Você já sabe de qual que a gente está falando, né? Levantar as principais evidências que comprovam o formato da Terra. Beleza? Qual que é o formato da Terra? Ela é quadrada? Então me explica lá quais que são as evidências. Como é medida a distância entre os planetas, tá? Entre os planetas que estão dentro do sistema solar, que estão fora. Como que eu faço as medições astronômicas? Me responde aí a resposta completa. 4. Construa uma teia alimentar com 10 níveis. Eu quero com 10 organismos, tá? Lembrando sempre daqueles 3 que eu acabei de falar para vocês, tá? Então vocês vão fazer lá um desenho bonitinho, classificar os organismos quanto ao seu nível, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, assim em diante, e quanto ao seu hábito alimentar. Ele é um produtor, consumidor, decompositor, se é consumidor, herbívoro ou carnívoro, ou onívoro, tá? Dividir as teias em cadeias alimentares. Dividir a teia, tá? Aqui você vai construir uma teia. E dividir essa teia em cadeias alimentares. Então, é só você pegar lá, não precisa nem de fazer o desenho do animal. Só pegar e escrever. Se você colocou o produtor lá, capim, você vai escrever aqui depois, capim. Capim, tananã, primeira cadeia, tá? Segunda cadeia. É só resumir ela em cadeias, tá? Faça um desenho esquematizando a fotossíntese e a respiração celular. Escreva quais seres vivos são responsáveis por cada fenômeno. Qual ser vivo que faz fotossíntese? E qual que faz respiração celular? Qual a diferença entre o modelo geocêntrico e heliocêntrico? Qual o modelo que está certo? Beleza? Pessoal, uma observação. Na próxima videoaula, tá? Eu vou corrigir tudo isso, beleza? Não deixem de fazer. E vou corrigir também a síntese da página 96, tá? Que ficou voltando aí, beleza? Então, se você não fez a síntese lá na página 96, façam também, tá bom? Se você fez, parabéns, ficou orgulhoso, fico feliz. Então, na próxima videoaula, faça a correção desses exercícios. Bons estudos, um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho.